Olá, gente querida! Hoje é o dia 18 de outubro. Nós estamos na quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. E hoje a igreja celebra a festa do evangelista São Lucas. São Lucas escreveu o terceiro evangelho e também o livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos escutar o Santo Evangelho do dia e depois comentá-lo brevemente. O Evangelho é de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como eu disse, a igreja celebra hoje a festa do evangelista São Lucas. Ele escreveu o terceiro evangelho e escreveu também o livro dos Atos dos Apóstolos. Esses dois livros da Bíblia, no começo, eram uma única obra, havia uma unidade. Mas depois, um pouquinho, foram separados. São Lucas foi cooperador de São Paulo e ele é chamado por Paulo de o médico amado. Assim, ele é chamado na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Epifânio chega a afirmar que ele era um dos 72 discípulos enviados por Jesus. A missão sempre esteve no horizonte do Evangelho de Lucas e é um dos temas favoritos daquela obra. Além do tema da missão, é muito próprio da obra lucana o cuidado com o Evangelho, a pregação missionária, a relação entre pobreza e riqueza, as mulheres, especialmente Maria Santíssima, a misericórdia e a compaixão. No livro dos Atos dos Apóstolos,
Lucas traça o retrato da igreja ideal, marcada pelo amor aos pobres e unida ao ensinamento dos apóstolos, à caridade e à fração do pão. A tradição atribuiu a São Lucas o primeiro anúncio importante do Evangelho, o anúncio do querigma. Não há clareza sobre isso, contudo, pode ter sido de fato. Mas vamos agora ao texto do Santo Evangelho. Os discípulos são enviados 2 a 2. Por que 2 a 2? Porque fazem companhia um ao outro, sobretudo nos momentos de dificuldades, de provação. E como é próprio da cultura de Israel, somente 2 homens adultos dão um testemunho qualificado. Eles se tornam testemunhas qualificadas do Evangelho. Jesus os insere na sua mesma missão. Os missionários vão fazer aquilo que Jesus faz. Eles se tornam uma espécie de arautos do Evangelho, preparando o caminho para Jesus. O ambiente é bastante hostil. Eles vão como cordeiros para o meio de lobos. Finalmente, Jesus dá recomendações sobre a pobreza e o despreendimento, para que eles confiem plenamente na providência divina. Há uma pressa escatológica. Por isso, eles não devem perder tempo pelo caminho, não devem saudar ninguém pelo caminho, não devem passar de casa em casa, para não perder tempo e viver a pressa escatológica do reino. Também eles não podem correr o perigo de buscar o conforto e as benesses das casas dos ricos. Por isso não devem passar de casa em casa procurando conforto. A missão basicamente consiste em 2 coisas: anunciar o reino de Deus e confirmar essa pregação com os milagres, com as ações libertadoras. Que assim seja também em nossas vidas e em nossas comunidades. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.